Há, no entanto, um comércio internacional de drogas desde 1000 a.C., e a arqueologia se juntou à ciência para desvendar a verdade que parece ter sido cuidadosamente ocultada por escritores antigos e seus subsequentes tradutores. Uma pesquisa minuciosa, realizada nas últimas 2 décadas, começou a revelar padrões no uso dessas drogas até então desconhecidos inclusive pelos historiadores clássicos do século XX. Uma das primeiras pistas que os povos antigos consideravam a papoula muito mais do que uma planta bonita vem do seu uso frequente em estátuas e gravuras. Os arqueólogos descobriram que, já em 1600 a.C., eram fabricados pequenos frascos na forma de cápsulas de papoula, a esfera volumosa que fica sob as pétalas da flor que produz o ópio. O formato dessas cápsulas artificiais tornava razoável supor para que eram usadas, mas até recentemente era impossível ter certeza. Em 2018, a revista científica Science divulgou que o uso de novas técnicas para analisar os resíduos das cápsulas encontradas em escavações revelou que o material de origem vegetal continha não apenas ópio mas, às vezes, outras substâncias psicoativas. Esses frascos e cápsulas foram encontrados em toda a região do Levante, do Egito e Oriente Médio. A uniformidade dos recipientes sugere que faziam parte de um sistema organizado de fabricação e distribuição. De fato, o nome assírio da papoula pode ser lido, dependendo de como as tabuletas cuneiformes que a mencionam são interpretadas, como o Gil, que significa planta feliz. Também foram encontrados jarros contendo resíduos de ópio nas tumbas egípcias, o que não é surpreendente, uma vez que a papoula foi amplamente cultivada no Egito. Na Era Clássica, o extrato da planta era conhecido como opium tebeacum, proveniente da cidade do Egito a qual os gregos deram o nome de Tebas. Outra versão era chamada de opium cyrenaicum, uma variação ligeiramente diferente da planta, cultivada mais a oeste, na Líbia. Há uma passagem muito sugestiva na Odisseia, de Homero, em que Helena de Troia mistura uma droga no vinho que afasta as memórias tristes, a dor e a raiva. Quem a tomava, naquele dia seria incapaz de derramar lágrimas, mesmo que lhe morresse o pai ou a mãe, mesmo que lhe matassem um irmão ou um filho diante de seus próprios olhos. Helena, disse Homero, tinha essas poções sutis e excelentes pois havia ganhado de Polidamna, esposa de Tom, uma mulher proveniente do Egito, cuja terra, fértil em trigo, produzia inúmeras drogas, muitas, quando misturadas, eficazes para a cura e muitas para a morte. O nome Tom é significativo, uma vez que os egípcios acreditavam que o deus chamado Tot havia ensinado à humanidade o uso do ópio, de acordo com Galeno, filósofo e médico da Grécia Antiga. Já Dioscórides, médico, farmacêutico e botânico da Antiga Grécia, autor do livro de Materia Médica, uma enciclopédia da fitoterapia, descreveu a técnica de colheita. Aqueles que produzem ópio devem esperar até o orvalho secar para cortar levemente com uma faca ao redor da parte superior da planta. E tomar cuidado para não cortar o interior. Na parte externa da cápsula, faça um corte para baixo. Quando o líquido sair, use o dedo para colocá-lo em uma colher. Ao retornar mais tarde, é possível colher mais resíduos após engrossar e ainda mais no dia seguinte. Na verdade, muitos romanos compravam ópio exatamente por esse motivo. O suicídio não era pecado no mundo romano, e muitas pessoas que sofriam com doenças e a velhice optavam por tirar a própria vida com uma onda suave de ópio. Não é muito provável que seja coincidência que as divindades gregas Hipnos, deus do sono, e Thanatos, seu irmão gêmeo, o deus da morte sem violência, sejam representadas com coroas ou ramos de papoulas. O ópio podia ser comprado na forma de pequenos tabletes em postos especializados na maioria dos mercados. Na cidade de Roma, Galeno recomendava um varejista localizado a poucos passos da Via Sacra, perto do Fórum Romano. Na próspera Capua, os vendedores de drogas ocupavam uma área conhecida como ceplasia. Mais tarde, ceplasia se tornou um termo genérico para drogas, perfumes e cremes que alteravam a mente. Cícero, filósofo romano, faz uma referência irônica a esse fato ao comentar sobre 2 dignatários,
eles não mostraram a moderação geralmente consistente com nossos cônsules. Seu andar e comportamento eram dignos da ceplasia. A cannabis tem uma história ainda mais antiga que o ópio. Chegou à Europa antes mesmo de começarem seus primeiros registros, junto com o misterioso povo Iana, proveniente da Ásia Central. No norte e centro da Europa, a planta está presente há mais de 5.000 anos. Sem dúvida, era apreciada por seu uso na fabricação de cordas e tecidos, mas foram encontrados braseiros contendo cannabis carbonizada, o que mostra que aspectos menos práticos da planta também foram explorados. Sabia-se que os chineses cultivavam uma cannabis significativamente mais forte que a planta selvagem há pelo menos 2,5 mil anos, e tanto o produto quanto o conhecimento de como produzi-lo teriam percorrido a rota da seda. Na cidade de Ebla, localizada onde hoje é a Síria, os arqueólogos descobriram o que parece ter sido uma grande cozinha não muito longe do palácio da cidade, com 8 fogões e panelas com capacidade para até 70 litros. A análise dos recipientes encontrados deixa poucas dúvidas de que o local era utilizado apenas para a fabricação de produtos farmacêuticos psicotrópicos. Dioscórides estava familiarizado com a maconha e relatou que o uso excessivo tendia a sabotar a vida sexual do usuário, a ponto de recomendar o uso da droga para reduzir o desejo sexual em indivíduos ou em situações em que esses impulsos poderiam ser considerados inadequados. O filósofo romano Plínio, o Velho, também fala sobre a erva do riso, que ele diz ser intoxicante quando adicionada ao vinho, ao enumerar as propriedades de muitas plantas em seu livro História Natural. Heródoto, que foi um antropólogo extraordinariamente competente, assim como o primeiro historiador do mundo, comenta que eles faziam roupas de cânhamo tão finas que era impossível diferenciá-las das feitas com linho. Armam uma tenda e ficam embaixo dela, enquanto a fumaça emergia tão densamente que nenhum banho de vapor grego seria capaz de produzir mais. Os citas uivavam de alegria em seu banho de vapor. Heródoto era realmente tão ingênuo que não reconheceu a influência da droga. Ou seria um tabu discutir sobre o tema no mundo clássico ou nos mosteiros, onde os textos antigos eram copiados e preservados. Parece estranho que, embora as descobertas arqueológicas sugiram que o uso recreativo de drogas estava longe de ser incomum na antiguidade, as referências a essa prática tendam a ser escassas em número e conteúdo. Por exemplo, uma tumba romana do século IV d.C. de uma menina de 14 anos que morreu ao dar à luz foi encontrada na década 1990, perto da cidade de Bet-Shemesh, próximo a Jerusalém. Acreditava-se que uma substância achada na área abdominal do esqueleto fosse incenso, até que análises científicas revelaram se tratar de tetrahidrocannabinol, THC, um componente da cannabis. Parece provável que a droga tenha sido usada para aliviar a dor do parto e, finalmente, para ajudá-la a morrer. Conhecido desde o ano 600 a.C., não era consumido voluntariamente. O fungo era comum no centeio e, às vezes, encontrado em outros cereais. Causava delírio, alucinações e, frequentemente, a morte. Foi imortalizada no livro Odisseia, de Homero, em que Ulisses deve levar sua tripulação à terra dos comedores de lótus. O alcaloide psicoativo da flor de lótus azul causa leve euforia e tranquilidade, combinadas com um aumento da libido. O mel das flores de rododendro contém neurotoxinas que causam alteração da consciência, delírio e náuseas. Era consumido recreativamente na antiga Anatólia e ocasionalmente por apicultores descuidados em outros lugares. Plínio descreveu os efeitos desta planta como semelhante à embriaguez, quando inalada como fumaça ou ingerida. Em geral, era usada como parte de um coquetel alucinógeno para fins mágicos ou medicinais. Poetas como Ovídio indicam que as bruxas usavam beladona em feitiços e poções. Embora o resultado mais comum após o consumo seja a morte, doses cuidadosamente calculadas podem provocar alucinações que duram dias. Originário do Mediterrâneo, o sarpa-salpa, também chamado de peixe dos sonhos, é uma espécie de peixe capaz de causar alucinações vívidas, e é possível que tenha sido consumido na Roma antiga.
Philip Maczak tem doutorado em História Romana pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e é autor de vários livros sobre civilização clássica.